Vocês não têm noção do jeito que eu fiquei. Mas graças a Deus eu tive a ajuda da minha mãe e da minha irmã e eu consegui entregar essas últimas marmitas, né? Esses 5 pedidos. E por incrível que pareça, nenhum deles chegou atrasado. Graças a Deus. E depois disso, gente, eu fiquei com muito medo de ter queimado minha loja no domingo, porque você fechar no pico de pedidos por 1 hora, quem trabalha com iFood sabe como que é. Que ele dá um gelinho em você depois. Mas, muito pelo contrário, graças a Deus, foi o dia que eu mais vendi até hoje, trabalhando com o iFood, trabalhando com marmitas. Então foi um dia muito abençoado. E outro ponto bem importante são sobre valores, que eu tinha postado o último vídeo aqui falando pra vocês como é que funcionava as taxas do iFood. E que nessas marmitas eu estava ganhando 10, estourando 15 reais em cada uma, sendo que eu vendia elas a 28. E com os comentários e fazendo os cálculos de novo, gente, eu aumentei todas elas a 30 reais. Então todas as minhas marmitas de frango ficaram 30 reais e as de carne 35. O que eu achei que também ia prejudicar a minha loja, né? Porque eu tava um pouco desanimada, porque já era 1 hora, não tinha vendido nada, mas, gente, simplesmente disparou as vendas. Eu acho que os meus concorrentes diretos já vendiam a esse preço, de 30 a 35 reais, as de frango, e as de carne de 40 pra cima. Então, agora que eu igualei o preço com os concorrentes, simplesmente disparou as vendas. Mas, enfim, gente, explicando os pedidos agora de novo, né? Depois de todo esse disclaimer, esse pedido, o cliente escolheu que na marmita fosse somente o arroz e comprou 2 adicional de feijão. Então, porque eu deixo lá a pessoa escolher se ela quer arroz e feijão na marmita ou somente o arroz. E como eu acho que ele queria separado, ele escolheu só o arroz na marmita e comprou 2 adicional de feijão, o que pra mim é maravilhoso, que o cliente tá gastando mais. E a primeira marmita era farofa, batata palha e o bife grelhado. A segunda marmita, berinjela empanada, a couve refogada e um filezinho de frango. E eu embalei cada uma no plástico filme bonitinho. Os feijões também, tá? Eu passei o plástico filme pra não correr o risco de cair. Marquei qual que era o bife, coloquei no saco craft e dispensei pro motoboy. Próximo pedido era o arroz, batata palha, berinjela empanada e estrogonofe de frango. E é outra coisa que toda vez aparece aqui, gente, é uma perturbação na minha cabeça, mas eu uso somente molho de tomate e creme de leite na minha receita de estrogonofe, que é muito bem aceita, que é muito bem avaliada, tá? Então fiquem em paz. Próximo pedidinho era arroz e feijão, purê, que fica melhor se a gente colocar dentro da marmita, e creme branco com milho, tá? E é outro acompanhamento novo que eu coloquei lá também, tá? E a parmegiana de frango, que eu faço na hora, né? O filé de frango, o molho e 2 fatias de queijo. E eu, sinceramente, não consigo entender quem comenta, isso não é parmegiana. Gente, o que é parmegiana? Parmegiana é o frango ou a carne, molho e queijo. Só isso. Isso é parmegiana. A diferença é que eu não gratino o queijo porque eu não tenho tempo e não cobro por isso, porque uma parmegiana desse nível que vocês querem não é vendida a menos de 65 reais.